desde já quero saudar todos os irmãos que nos acompanham, que acompanham este estudo bíblico da carta a Timóteo, que continua a ser de facto uma bênção, que continua a encontrar alimento, verdadeiro alimento espiritual, e então uma bênção e um abraço para todos os irmãos espalhados pelos quatro cantos deste mundo, porque sabemos que há muitos irmãos espalhados por este mundo fora e que ouvem o estudo bíblico. Que o Senhor os abençoe, cada um, segundo as suas necessidades também. Vamos ler a palavra de Deus, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim, sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto, e um forte abraço para ele. Vamos ouvir o que ele tem que o Senhor tem para nos dizer através dele, e depois algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe, tem toda a liberdade para o partilhar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, ainda no verso 17, antes de irmos para o 18, começarmos uma nova etapa. 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Qual a sua motivação na vida cristã? Anda desanimado, meio desiludido? Precisamos compreender o que Paulo está querendo dizer neste ponto ao jovem Timóteo, assim como você, diante de um grande desafio, levar adiante a fé. Paulo ele faz, nesse verso 17, já comentado, uma doxologia, uma palavra de louvor, glória
a este Deus maravilhoso. E no final desta carta, ele também vai repetir essa doxologia. No capítulo 6, no verso 15 e 16, ele diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Aqui é um chamado a Timóteo. Timóteo, para cumprir uma missão, mais ainda, ele foi comissionado para levar até a igreja de Éfeso, através do apóstolo Paulo, correções, ajustes e, principalmente, aplicar a sã doutrina para ser praticada e vivida. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, lá no verso 6, ele é comissionado por Deus, capítulo 4, verso 5, e também reconhecido pelos anciãos, pelos presbíteros da igreja, 1 Timóteo 4, verso 14, desta carta que estamos estudando. Portanto, Timóteo foi lembrado da sua comissão, foi lembrado da sua tão grande salvação, do dom recebido pelo Senhor, publicamente diante da igreja, reconhecido pela igreja. E Paulo está agora mostrando a ele, despertando a ele. Muitas vezes precisamos valorizar a salvação que temos, o dom que recebemos, para enfrentarmos a vida cristã num mundo tão hostil, num mundo tão agressivo à nossa fé. E ele foi instruído a tudo isso pelo apóstolo Paulo. Mas agora ele é lembrado mais uma vez que toda a sua motivação e a sua missão tem um caráter que precisa ser levado em consideração: a natureza e o caráter do próprio Deus, da pessoa do Senhor. Paulo mostra isto a Timóteo. Veja que o servo do Senhor, ele não só precisa saber o que fazer, mas como fazer o que deve ser feito. E principalmente, saber qual a motivação para o seu serviço, para a sua dedicação ao Senhor. Qual a sua motivação para ir à igreja, servir aos irmãos? Mais ainda, ler as Escrituras, meditar na palavra de Deus. A nossa motivação tem que ser a pessoa de Deus, no seu caráter, na sua natureza. Precisamos conhecer mais a Deus, e quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos servi-lo, mais queremos divulgar o seu nome. Quando o apóstolo Paulo disse, lá em Atos capítulo 26, no verso 19, ao rei Agripa, ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Aqui Paulo estabelece um padrão de trabalho, de serviço, de ministério. Não ser desobediente àquilo que ele recebeu do alto. Nós recebemos a salvação, o dom. Nós recebemos o próprio Espírito Santo de Deus para habitar no nosso coração e não podemos ficar alheios, indiferentes, desanimados e muito menos apáticos. Paulo aqui ele estabelece um padrão de um dever espiritual que devemos seguir. Nenhum de nós deve ser desobediente a Deus neste sentido. É o nosso dever. Devemos mostrar compromisso imediato, devemos mostrar convicção, desejo ardente pelas coisas de Deus. E mais ainda, cumprir aquilo que está ao nosso alcance. O nosso metro quadrado. Nós temos que testemunhar, nós temos que mostrar a fé viva que o nosso Deus nos deu. É muito do nosso compromisso, obediência e motivação devido ao caráter e natureza de Deus. J.B. Phillips era um anglicano e que ele fez traduções das Escrituras e criou até uma paráfrase para facilitar a leitura aos seus filhos da palavra de Deus, da Bíblia, de tão a sério que ele levava a Bíblia.
E ele destaca isto: cristãos ineficientes transmitem uma imagem distorcida de Deus, como se ele fosse um Deus fraco, um Deus pequeno, um Deus distante. Mas ainda, por outro lado, uma vida dedicada, fervorosa, de devocional, ela é impactante em todos os lugares que você vai, com quem você conversa, e principalmente a sua postura vai dizer muitas coisas e vai transmitir que há um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus presente. Por isso que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 2, que nós somos carta viva, escrita no coração para que os homens possam ver. Mais do que você falar, a sua postura, o seu comportamento, as suas atitudes vão dizer muito mais. Timóteo é chamado para cumprir o seu dever, baseado então no caráter e na natureza deste Deus insondável, maravilhoso, que precisamos cada vez mais nos debruçar para conhecer, cada vez mais entender o propósito de Deus para a nossa vida. Se você tiver uma vida apática, indiferente, uma vida de religioso, você vai estar passando a mensagem de que Deus é um Deus fraco, é um Deus pequeno, é um Deus comum, como qualquer outra religião. Porém, se você for conhecedor das Escrituras, que sabe manejar bem as Escrituras, separar de fato as administrações de Deus durante a história, você vai passar a imagem de um Deus poderoso, de um Deus vivo, amoroso, um Deus que quer salvar e não deixar ninguém perdido. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe. Amém. Para além das saudações habituais que nós fazemos aos que nos escutam, eu gostava de hoje trazer saudações de onde eu vim, e vim de vários lugares no norte do país, e eles mandam saudações. Igreja nas Costeiras, o nosso irmão Amadeu em Oleiros, o nosso irmão Francisco em Santiago de Rabaúl, o nosso irmão Duarte nas Fontainhas, e também o Armando, e também o Vítor, o irmão Vítor Ferreira, e a esposa. Foram muitos os irmãos. Eu, se agora for aqui nomear, eu vou ficar atrapalhado porque vou-me esquecer de alguns. Mas destas igrejas em particular, também da irmã Filomena, em São João da Madeira, que está melhor, pela graça de Deus, e também do Ian, antes disso, do Ovar, também do Jorge, do nosso irmão Jorge, que também manda saudações, e também de Oiã. Eu estive lá a visitar o nosso irmão Manuel Roque, o irmão do Fernando, também estive com o Fernando, também estive com a irmã Júlia, que ficou sem o marido há pouco tempo, e o nosso irmão Manuel, apesar das dificuldades, lá está, estivemos juntos, foi muito bom, e se Deus quiser, amanhã a igreja vai estar reunida em casa dele, a igreja em Oiã, que tem culto normal, mas vão fazer o culto em casa dele. Um grande abraço para eles todos e muitas saudades e saudações, e eles mandam para vocês, eles mandaram para vocês, como eu estava a acabar de dizer. Mas vamos à nossa passagem. Eu certamente me esqueci de muita gente, mas eles vão-me perdoar. O nosso irmão José António, olha, se eu não falava do irmão José António. O nosso irmão José António de São João da Madeira faz sempre questão de mandar saudações para a igreja aqui. Muito bem, 1 Timóteo 1,17, nós vemos assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Eu hoje, neste versículo 17 ainda, gostava de destacar ao Rei dos séculos, que é assim que é chamado o nosso Senhor. Nós já analisamos aqui vários aspectos deste versículo, mas eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que o Senhor, e notem e lembrem-se, que o Rei dos séculos é o Senhor Jesus Cristo, já falamos sobre isso. Lemos aqui: ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, que é Ele, seja honra e glória para todo sempre. Amém. É Ele e Deus Pai, é Deus, a sua plenitude. Eu sei que se diz, e bem, que em relação à Igreja, Cristo é cabeça do corpo, não é o Rei de Israel. E por causa desta verdade,
que não deixa de ser verdade, alguns coíbem-se e têm algumas dúvidas e às vezes não sabem o que vão fazer e às vezes até pensam que fazem mal, em chamar de rei hoje, na igreja, ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo é rei de Israel. E sei o que isso significa, em termos bíblicos, em termos doutrinais. Mas também sei que a realeza do Senhor Jesus Cristo é muito mais vasta do que a circunscrição do território israelita, da terra de Canaã, da terra prometida que Deus um dia vai dar a Israel. Ele não é apenas rei de Israel. Aliás, nós lemos aqui, já falamos sobre isso, ele é o rei dos séculos. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que ninguém deve ter problemas em referir-se ao Senhor hoje em dia como rei, porque Ele é nosso rei. O Senhor é meu rei e é vosso rei. E ninguém deve ter problemas em assumir isso, porque é um facto. Ele é o cabeça do corpo, é verdade. Ele é muita coisa. Ele é um bom pastor. Ele é o cabeça do corpo. É uma grande realidade e é muito importante fazer a diferença entre Ele como cabeça do corpo e Ele como rei de Israel. São coisas distintas, mas Ele também é nosso rei. Como vemos aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo está a chamá-lo de rei, é o rei dos séculos, mas também gostava de chamar a atenção para o seguinte, ainda voltando atrás, e quanto à compreensão que a gente deve ter clarinha das coisas para não as misturarmos e não as confundirmos, eu sei que nós devemos ter os olhos do nosso entendimento iluminados para que saibamos qual é a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. Eu sei que devemos ter os olhos iluminados para saber qual é a esperança que nós temos, que é celestial e não é terrena. E rei de Israel tem a ver com esperança terrena, corpo, cabeça do corpo tem a ver com a esperança celestial. Sei que devemos saber, como diz Paulo aos Tessalonicenses, qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória. Sei que, como ele escreve aos Hebreus, e penso que foi ele que escreveu aos Hebreus, que devemos reter firmes a confissão da nossa esperança. E como ele escreveu aos Hebreus também sei que devemos conservar firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Não há dúvida. Agora, não misturemos as coisas. E também não percamos a riqueza das coisas. Eu, já no passado, tive a ocasião de dizer que um dos problemas de muitos crentes é este. Há vários problemas. Alguns confundem as coisas e alguns separam as coisas em demasia. E eu vou chamar a atenção para isto porque isto é muito importante a este respeito. Muitos têm dificuldade em perceber que o rei de Israel é o cabeça do corpo. É a mesma pessoa, não é outra. Ok? Estamos a falar do mesmo Deus, estamos a falar do mesmo Senhor. Eu sei que Ele tem um tipo de relação com o seu povo terreno que não tem com o seu povo celestial e vice-versa. Mas é a mesma pessoa. É muito importante nós nunca perdermos isto de vista. É o mesmo Senhor, não é o outro. Não são dois senhores diferentes, é o mesmo Senhor. Portanto, mas por outro lado também temos que ver as diferenças, não é? Mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que a realeza de Cristo não é exclusiva do reino milenar. A realeza de Cristo é muito mais vasta. O reino de Deus tem um alcance muito maior do que apenas o que se passa em Israel. E Ele é rei, é o rei dos séculos. Ele não é só o rei no milénio, no reino milenar. É o reino dos séculos, de todos os séculos. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, como nós sabemos. Portanto, quando nós cantamos alguns coros, que eu sei que alguns têm esse problema, por isso que eu estou a falar nisto. Isto temos de ser práticos, não é? Tem problemas em cantar, por exemplo, aquele que diz: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. E alguns, o Rei Jesus? Nós estamos aqui para glorificar o Rei? Sim, o Rei. Ele é o Rei dos séculos, ok? É disto que eu estou a falar. Porque alguns às vezes pensam, teologicamente se calhar o coro está errado, porque estamos a cantar ao Rei, mas Ele é o Rei?
E ele hoje não é o rei, ele hoje não está a reinar na terra, em Israel, em Jerusalém. Eu sei, mas a jurisdição do seu reino é muito mais vasta. Ele é o rei dos séculos e, portanto, não está errado dizermos que nos reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus, para adorar o Rei Jesus, como termina o coro. E este coro é repetido 3 vezes e depois termina dessa maneira. Esqueçamos-nos de nós e pensemos em Cristo Rei Jesus e levantemos corações para magnificar o Rei Jesus. É isto que diz o coro. Como há outro coro que diz: cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto o seu amor por mim. Cada dia há coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Ele é Rei. Podem cantar à vontade, que estão a cantar bem. Ok? Ele é o Rei dos séculos. Como, por exemplo, aquele outro cântico que diz: canta aleluia ao Senhor, canta aleluia ao Senhor. E depois diz: Jesus é Rei, é Senhor. Jesus é Rei, é Senhor. Jesus é Rei, Jesus é Rei, Jesus é Rei e é Senhor. Eu estou a ver os vossos sorrisos e vocês vão dizer: tu hoje meteste numa avaria, tu a cantar, estragas aí a música toda. Mas eu tinha que dar exemplos práticos, e para vocês saberem de que é que estamos a falar. Assim como, por exemplo, aquele belo cântico cantado e tocado e feito, cujo autor é o nosso irmão Jorge Gomes, em Alvar, que diz: cantarei um cântico ao Senhor, eu não vou cantar. Louvarei o seu bendito nome. Cantarei um cântico ao Senhor. Vocês conhecem o cântico. E chega a uma certa altura o cântico e diz: e direi que Jesus, Senhor e Rei. Cá temos mais um outro exemplo de outro cântico. Sim, com Deus seremos vencedores, pois só Ele esmaga o inimigo. Cantaremos a sua vitória. Cristo é Rei. E não continuo. Estamos a cantar bem. Ele é Rei. Ele é Rei. A vida é muito difícil, com momentos maus, sou tentado a desistir. Mas Cristo é meu amigo, não me deixa só, estende-me a sua mão. Sim, sou feliz com Cristo, meu Rei. Estamos a cantar bem. Podem continuar a cantar. Ele é o nosso Rei, sem dúvida. Ora bem, e podemos ir por aí fora, ok? E podemos ir por aí fora. Mas dei alguns exemplos para vocês poderem perceber de que é que eu estou a falar. Em Romanos, no capítulo 5, e versículo 21, e cito, o apóstolo Paulo diz isto: para que assim como o pecado reinou na morte, e o pecado também é rei, e que rei! Como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo. A graça reina por Jesus Cristo. Ele é o Rei da graça. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 5, nós lemos: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, hoje, na dispensação da graça, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E este reino não é o reino terreno, é o reino celestial. Ok? Para haver um reino tem que haver um rei. E sabemos quem é o rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabem que também há uma outra passagem que está em Colossenses 1,13, que diz que o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados para este reino
que é chamado na Bíblia reino de Deus. Não é o reino dos céus. E agora eu gostava de, rapidamente, nós já explicamos isto, mas temos que andar sempre a explicar porque as pessoas esquecem-se. Como dizia o meu pai, não é? O Nando é que se lembra muitas vezes, o povo esquece depressa. Nós temos que perceber que este problema que as pessoas têm com o rei, também têm com o reino. Ou seja, na questão do rei, elas não conseguem perceber que existe o rei de um reino de Deus e que existe um rei do reino dos céus. E que este reino dos céus é reino de Deus, mas que o reino de Deus pode não ser reino dos céus. É disso que estamos a falar. As pessoas têm que perceber isto, estas coisas diferentes, que são mesmo diferentes. Se vocês pegarem nos Evangelhos, vocês vão ler várias vezes a expressão reino, por exemplo em Mateus, reino dos céus. E se forem às passagens paralelas em Marcos e Lucas, as passagens paralelas dessas passagens, eu não vou agora falar porque senão não saímos daqui. Se pegarem nas passagens paralelas dessas passagens em que surge a expressão reino dos céus, Marcos e Lucas, é a passagem paralela. Eles estão a escrever o que o Senhor disse na altura. A mesma coisa, só que um diz reino dos céus e para a mesma situação, Marcos e Lucas dizem reino de Deus. O que nos mostra que reino dos céus é reino de Deus. Mas atenção, este reino dos céus, que é reino de Deus, é comida e bebida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que um dia, nesse reino, as pessoas vão estar com Abraão a comer à sua mesa. É um reino que tem comida e bebida, ok? Agora, o apóstolo Paulo, mais tarde, fala do reino de Deus, que não é comida, diz ele na carta aos Romanos, um reino de Deus que não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Há um reino de Deus que não é comida nem bebida. Há um reino de Deus que é comida e bebida. Esse é o reino dos céus. E, evidentemente, como o reino é dos céus, e atenção, o reino é dos céus, não é nos céus. A expressão diz reino dos céus, o que significa que aquele reino, ao contrário dos outros reinos, tem origem celestial. É o Deus do céu que vai levantar esse reino. Por isso é chamado reino dos céus. O reino portucalense, nós já fomos uma monarquia. O reino portucalense era um reino humano, não era dos céus. Ok? E todos os outros reinos, o reino da Espanha, aí ao lado, ou na Holanda, ou na Suécia, são reinos cuja origem é humana, não é divina. Portanto, são o reino dos homens, podemos assim dizer. Agora, este reino é o reino dos céus. E, evidentemente, que sendo o Deus do céu que levanta este reino na terra, o reino é na terra, se é o Deus do céu que levanta este reino aqui na terra, evidentemente que o reino é de Deus, não é do diabo, nem é dos homens, ok? É reino de Deus. Mas o reino de Deus é mais do que isso. Aquilo é reino de Deus, mas o reino de Deus é mais do que isso. Antes disso havia reino de Deus, depois disso há reino de Deus. E nós, neste momento, estamos no reino de Deus, cujo rei é a mesma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Eu espero não ter confundido, mas isto é muito importante. Porque quando nós tentamos explicar até às pessoas estas verdades, e, por exemplo, dizemos que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, proclamou o reino dos céus, e se os judeus tivessem aceitado a sua mensagem, o reino teria sido estabelecido aqui na terra. Não é verdade? E apesar de o Senhor ter pregado o reino dos céus, também pregou o reino de Deus, porque o reino dos céus é o reino de Deus, como eu disse. Quando nós vamos aos Atos dos Apóstolos, por exemplo, do capítulo 28, e no versículo 30, e lemos que Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus. Alguns dizem, não foi só o Senhor Jesus Cristo que pregou o reino, ou João Batista, ou os 2 apóstolos. Paulo também pregou o reino. Calma! Que reino é que Paulo pregou? O reino de Deus, o que é comida e bebida? Ou o que é gozo, alegria no Espírito Santo? Ok? Portanto, quando lemos que Paulo pregou o reino de Deus, nunca lemos que Paulo tivesse pregado o Evangelho do reino, que tem a ver com o reino dos céus, na terra. Tem a ver com este reino cujo Deus levantou e do qual ele é rei e senhor, que é o rei dos séculos. Ok.
A passagem que eu referi já várias vezes está em Romanos 14:17, que diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Eu disse gozo, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Já viram como é que a gente facilmente pode tropar um versículo, ou acrescentar-lhe alguma coisa, ou tirar-lhe alguma coisa? Não há nada como a gente ler o que lá está escrito mesmo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, quando ele escreve a Timóteo, lá mais na segunda carta, quando lá chegarmos: o Senhor me livrará de toda a má obra, diz Paulo a Timóteo, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Ele fala aqui do reino celestial, não é o reino na terra. Ele fala de um reino celestial. O Senhor guardar-me-á para um reino celestial. Isto é diferente do reino dos céus. A quem seja dada glória para todo sempre. Amém. A nossa passagem, já depois de eu fazer referência ao facto que ele é chamado o Rei dos séculos, e que não é errado tratar-me por Rei hoje, porque ele também é Rei hoje, a sua realeza é de facto enorme. Ele termina o versículo 15, termino a minha intervenção com isto. Ele é chamado o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu gostava que vocês pensassem um pouco nesta expressão Rei dos reis e Senhor dos senhores, para terminar. Sabem que a Bíblia fala em várias expressões que são superlativas. Sabem que esta expressão, Rei dos reis, é uma expressão superlativa. A expressão Senhor dos senhores é outra expressão superlativa. O que é que eu quero dizer com isso? As expressões superlativas, por exemplo, no hebraico, na língua hebraica, no Velho Testamento, tal como esta expressão que aqui está no grego e que foi traduzida em português por Rei dos reis e Senhor dos senhores, são utilizadas nas Escrituras inúmeras vezes. Por exemplo, em Gênesis 9:25 nós lemos a expressão escravo dos escravos. Foi Noé que disse que por o seu filho Cam ter feito o que fez, seria escravo dos escravos. A expressão escravo dos escravos, estão a ver? É uma expressão superlativa. Já lá vamos. Outra expressão superlativa no Velho Testamento muito conhecida é o Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo. É superlativo isto. Não é por acaso que é chamado o Santo dos Santos. Ou que o outro era escravo dos escravos, porque ia ser o pior dos escravos. E o Santo dos Santos é o lugar santíssimo na Bíblia. Também na Bíblia nós lemos outra expressão superlativa que é vaidade das vaidades. É uma expressão superlativa. Nós conhecemos-la. Salomão escreve muito acerca dela. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E temos outra expressão superlativa. Isto daria para nós estarmos aqui uma noite inteira a conversar sobre isto, que é o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos. Sabem que há um cântico que é dos cânticos. É superlativo, é o cântico superlativo. Ora bem, portanto, esta expressão, a expressão superlativa, e neste caso Senhor dos senhores e Rei dos reis, significa simplesmente o mais alto dos altos. E o servo dos servos é o mais baixo dos baixos. Já agora, um pensamento prático para nós, que penso que é importante. Um dia, Josué, não foi o Noé que disse a Cam, foi Josué que ele, por livre iniciativa, disse: eu sou servo do Senhor. Josué capítulo 1. Isto, ser servo do servo, é superlativo na baixeza. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente humildes e a querermos ser servos dos servos, e que em relação a Ele ponhamo-lo no sítio que Ele merece, no lugar mais alto, e adoremo-lo. Que assim seja. Eu também não tenho nada a acrescentar, apenas dar graças a Deus por tudo quanto ouvimos nesta noite, mas queria destacar só o que o nosso irmão Alberto disse. Gostei particularmente hoje daquilo que ele disse, da forma como ele apresentou Deus e a nossa responsabilidade perante a grandeza do nosso Deus. Tudo deve ser ouvido novamente,
tudo quanto ouvimos nesta noite, mas sinceramente, particularmente, aquilo que ouvimos da parte do nosso irmão Alberto, acho que deve ser ouvido com muito mais atenção e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e nos faça entender, de facto, compreender a grandeza do nosso Deus e como às vezes nós pomos em causa o nome do Senhor, como Ele disse, e é verdade. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos ajude a perceber em termos doutrinários, de facto, a vontade de Deus para a sua Igreja, mas também a nossa relação com Deus e com este grande Deus que é eterno. Sabem, naquele versículo há ali uma palavra que se calhar é que eu não diria que é um problema, que é o facto de dizer que Deus é invisível. E isso às vezes faz-nos pensar, é invisível, porque há certas coisas que nós perante algumas pessoas não fazemos. Quando estamos juntos não fazemos, mas quando estamos a sós ou quando estamos em determinados sítios, o nosso comportamento muda. Porquê? Porque Deus é invisível? Porque não estamos a ver visivelmente? Ele é invisível. Nós não o vemos, mas Ele vê-te. Ele vê-me. Ele vê o que é que eu faço, o que é que eu digo. E aquilo que eu faço e aquilo que eu digo, será que é digno do meu Deus, do Deus que eu tenho, da grandeza do meu Deus? Ele realmente não é invisível, é invisível, mas que o Senhor nos ajude a contemplá-lo e a vê-lo verdadeiramente, como ele deve ser visto, e não perdermos de vista, para que então sim, em todo lugar onde estivermos, nós vamos honrá-lo como ele é digno, porque percebemos que ele está conosco, está presente, está a ver, está a ouvir, e que ele merece ser glorificado, tal como aquele versículo ali também diz. Merece ser honrado e glorificado em todo o nosso viver. Que o Senhor nos abençoe.